Pronto, graças a Deus. Vamos lá. Vamos seguir então aqui com o nosso ensino de hoje, tá? Vamos lá. Primeiro abordar aqui o método de estudo da Sagrada Escritura. Isso. Aqui. Então, do que a gente está tratando hoje? Deixa eu só fazer uma breve leitura aqui para a gente se atualizar. Veja, método histórico crítico é o que a gente está abordando agora. Com o aparecimento da historiografia, ciência que critica a história e os historiadores, no século XIX, os livros bíblicos sofreram grandes objeções, as quais forçosamente causaram grandes mudanças nos antigos conceitos teológicos. É por meio dessa ciência que os teólogos liberais estudam a Bíblia. Eis a razão pela qual os teólogos conservadores rejeitam o método histórico crítico, pois ele é orientado pela historiografia. O método histórico crítico começou sendo utilizado no âmbito secular, mas logo foi adotado pelos eruditos liberais no estudo da Bíblia. Por meio dele, o texto bíblico é estudado à base da filologia e do contexto histórico do povo de Israel e dos povos com quem os israelitas se relacionaram. E aí ele vai trazer algumas definições. Por que histórico? Este método é chamado histórico porque seu principal interesse é saber em que época o texto bíblico foi redigido, sob qual influência política e religiosa o autor e os seus destinatários se encontravam quando o receberam. Vai falar um pouco mais. Na conclusão diz, em face do exposto, concluímos que se por um lado o método histórico crítico seja construtivo, por outro pode ser destrutivo, visto que ele é muito racionalista e como muitas passagens bíblicas não podem ser explicadas pelos expedientes da razão humana, em alguns momentos ele se torna inepto, ou seja, ele não surte o efeito desejado ou pretendido, porque ele parte de alguns pressupostos que são contraditórios em relação à verdade das Sagradas Escrituras. Então, a gente, analisando essa questão, a gente vai ver tanto o método histórico crítico quanto o método histórico gramatical, tá? Então, do que estávamos falando até agora, até chegar nesse ponto aqui? Na primeira aula, a gente ressaltou a importância de ter metodologia no estudo da Bíblia, de você não estudar a Bíblia de qualquer jeito. Você ter um método adequado no sentido de você estar muito atento sobre tudo que você lê na Sagrada Escritura, você fazer apontamentos das partes que você acha mais interessante e principalmente das partes em que você tem dificuldade, você ter algumas ferramentas interessantes para que você possa facilitar o seu entendimento da Bíblia. Aí eu falei de dicionário da língua portuguesa, e eu falei que o dicionário da língua portuguesa você tem que saber lidar com essa ferramenta, porque o dicionário ele sofre a atualização de acordo com a época, porque a língua é viva. Então a língua é um organismo vivo, ela vai incorporando palavras novas e ela também vai incorporando sentidos novos para as palavras. Então tanto é o que eles chamam de neologismo, Então surgem palavras novas no vocabulário. Por exemplo, com o ingresso da tecnologia, muitas palavras novas vão ser incorporadas. Você fala, por exemplo, você resume certos termos, você coloca BLZ, beleza, VDD, verdade. Você introduz abreviaturas na sua escrita agora. E outros termos também, curtir um vídeo, o que tempo atrás você pedia para a pessoa, olha, dá uma curtida. E a pessoa pensava, curtir o quê? Curtir o couro, pegar o couro do animal e curtir para fazer uma capa de Bíblia, uma bolsa, um sapato. Então, os termos, eles vão sendo atualizados. Curtir hoje está ligado a você entrar numa plataforma digital, no YouTube, e tem lá, você dá um like, olha, like que é do termo inglês, e foi incorporado ao português agora. Então, like, você gostou, dislike, você não gostou. E esse dar um like também pode ser chamado curtida. Então, o que é um neologismo que foi incorporado ao vocabulário e que vai constar no dicionário. Então, o dicionário vai sendo atualizado. Você precisa ter esse cuidado. O dicionário é imprescindível. Só que muitas das vezes ele está comprometido com a forma que o termo adotou na atualidade. Por isso que você precisa ter o dicionário da língua portuguesa, mas você também precisa ter o dicionário bíblico, tá? O dicionário bíblico, ele não está tão comprometido
com os novos entendimentos sobre aquele termo, mas sim com o que a Bíblia diz acerca daquele termo. Então você tem que tomar cuidado com a editora do dicionário, comprar de editoras confiáveis, cujos estudiosos são ortodoxos, tá? Estão ligados à doutrina bíblica. Não adquirir materiais de editoras de seitas, tá certo? Da Torre de Vigia, da Adventista do Sétimo Dia. Adquirir um dicionário de uma empresa conhecida, respeitável, CPAD, Editora Vida, Editora Agnus é boa também, Editora Betânia. Então, presbiteriana, exatamente, que aí você tem uma equipe confiável produzindo um dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa, que vai sofrer atualizações, né, vai sendo atualizado. Dicionário bíblico, está comprometido com o que aquele termo significa na Bíblia. Para você cavar um pouco mais, aí você tem o léxico do hebraico para o Antigo Testamento, léxico do grego para o Novo Testamento, né? O léxico, o que é? Não somente aquela palavra dentro do contexto bíblico na língua portuguesa, que é a grande sacada do dicionário. O que esse termo que foi traduzido na língua portuguesa significa biblicamente falando? Esse é o dicionário bíblico. O léxico é o que esse termo significa na língua dele, na língua na qual foi escrito. A Bíblia foi escrita no hebraico para o Antigo Testamento e alguns trechos em aramaico, e grego para o Novo Testamento. Então, quando você consulta um léxico do hebraico do Antigo Testamento ou aramaico, você tem o que esse termo significa em relação à língua original, e dentro daquele contexto também o léxico do grego, o que significa na língua original do Novo Testamento, no grego. Então você já tem aí as ferramentas, dicionário da língua portuguesa, dicionário bíblico, léxico do hebraico ou do grego, tá? Com essas ferramentas você está se aproximando cada vez mais do sentido original daqueles termos, tá? Além disso, eu falei para vocês agora, ferramentas de estudo da Sagrada Escritura. Principal ferramenta, a Bíblia, porque a Bíblia é a suprema intérprete de si mesma. Então você, analisando a Bíblia, fazendo uma leitura, fazendo uma releitura, tá ok? Tirando dificuldades com termos que você não entendeu. Depois desse primeira análise que você faz sobre a Bíblia, qual é o próximo passo no estudo bíblico? É você consultar uma concordância. A concordância antes até do comentário bíblico. Por quê? Aí eu trouxe para vocês uma analogia. Você consultar uma concordância é como você adquirir a receita para você fazer, por exemplo, uma lasanha. Então você sabe fazer a lasanha, você tem a receita. Você sabe qual é o passo a passo, qual é o material, como é que se faz. Você está com a receita em mãos. Isso é a concordância bíblica. A concordância bíblica pega um versículo e te dá a chave para outros versículos relacionados com aquele. Você lê esse, você lê aqueles outros que estão relacionados e você chega ao entendimento do que aquele texto significa. Você fez o caminho para você entender. Agora, quando você compra um comentário bíblico, que também é importante, mas tem que estar no final da lista. Bíblia Sagrada, dicionário português, dicionário bíblico, léxico, se precisar, se quiser. Agora, do outro lado, concordância, só depois da concordância o comentário. Porque no comentário bíblico é o entendimento pronto. Então, é a diferença de você fazer a lasanha, você ter a receita, saber como você faz, e você comprar ela pronta. Então, pode ser ótima, maravilhosa, mas ela está pronta, você não sabe fazer. Você somente compra aquilo que está pronto. Comentário bíblico é isso. Eu estou comprando um comentário bíblico Antigo e Novo Testamento de Beacon, ou de Champlin, ou de... tem outro bom também, Champlin, ou Matthew Henry. Se eu estou comprando um comentário bíblico desses, é a cabeça dele. É a cabeça de Matthew Henry, é a cabeça de John MacArthur, é a cabeça de F.F. Bruce. Eu estou comprando a ideia dele. Ele fez a leitura, ele fez a exegese dele, ele está aplicando ferramentas de hermenêutica, só que chegou ao entendimento, aí você compra o entendimento dele, tá? Se você já chegou no entendimento, você tem independência para analisar o entendimento dele. Você pode concordar ou não. Se você não fez a sua análise, já partiu logo para o comentário, aí você que nem papagaio de pirata, né? Você está andando por aquilo que ele disse. Você está só repetindo o que ele disse. Você não tem um entendimento próprio. Então essa é a grande diferença. Por isso que a gente traçou passo a passo. Depois dessas ferramentas, o que eu falei também? Sobre diferentes meios pelos quais você pode conduzir um estudo bíblico. E diferentes propósitos também. O estudo devocional, principalmente comprometido com a sua edificação espiritual, o seu fortalecimento.
Quando você se fortalece, você se alimenta suficientemente da Sagrada Escritura, você tem alimento para compartilhar. Por quê? Porque você está pleno, você está planificado de entendimento bíblico, de conhecimento das Escrituras. Então, seu devocional, todo dia seu devocional, fazer a leitura. Vou ler o que agora? Evangelhos, no meu devocional. Vou lendo, vou tirando dificuldades com as ferramentas, vou absorvendo. Quando for solicitado, você tem conteúdo. Então você pode aconselhar um jovem, um irmão, uma irmã. Você pode trazer uma palavra de cunho mais de aconselhamento na Sagrada Escritura, tá certo? Numa oportunidade de culto de terça-feira ou em outra oportunidade de círculo de oração, tá certo? Porque você se alimentou primeiro, você está pleno disso, tá? Então você pode conduzir um estudo com fins devocionais na Sagrada Escritura. Você pode conduzir um estudo com fins bibliográficos. Aí bibliográfico eu falei para vocês, você pode escolher diferentes personagens da Sagrada Escritura. Por exemplo, Balaão, que a gente analisou aqui. Quais são os textos que falam de Balaão? Primeira coisa, então você vai lá, primeira menção de Balaão, lá em Números. Depois ele vai ser mencionado em alguns outros versículos, chegando até Apocalipse. Ele é mencionado lá em Apocalipse. De que maneira? Negativa, né? Desaconselhando seguir o exemplo dele. Então você já sabe qual é a tendência desse personagem. Esse personagem pode ser usado numa mensagem exortativa, por exemplo, trazendo às pessoas uma conscientização de como não agir como Balaão. Aí você vai pegar os textos onde está relacionado, contexto histórico onde ele viveu, tá certo? A aplicação que foi dada à história dele ao longo da Sagrada Escritura, para você poder fazer uma aplicação para a igreja. Então você conduzir um estudo devocional para edificação, você conduzir um estudo bibliográfico, ou você conduzir um estudo que ele coloca aqui histórico-cultural. Então o estudo, né? O método histórico-cultural, ele pega, por exemplo, uma narrativa acerca de um personagem. A gente viu sobre Jonas, por exemplo, o profeta Jonas. Inclusive esses dias pregaram lá na igreja sobre Jonas. Então você pega o contexto do profeta Jonas. Qual o texto que eu vou utilizar? Capítulo 1, os primeiros versículos de Jonas. A sua chamada, e quando ele resiste à chamada e parte para Tarsis, e Deus manda uma tempestade, ele é jogado ao mar, engolido por um peixe e regurgitado na praia, para ir para Nínive. Muito bem. Então, uma vez que eu peguei esse texto, eu vou analisar o quê? Bibliografia do profeta, tá? Como ele é mencionado, entender quem é o profeta Jonas, filho de Amitai, profeta de Israel e tal, entender o contexto histórico em que ele viveu, qual era o momento histórico, entender o contexto político em que ele viveu, tá certo? O contexto espiritual em que ele viveu. Por exemplo, Jonas vai pregar para a Síria. Quem são os assírios? Em que lugar eles viviam? Aí vai a análise geográfica também, tá? Qual era a situação política deles? Qual é a situação histórica deles? Qual é a situação religiosa deles? Todas essas informações que você levanta sobre eles, você compartilha ela na introdução da sua mensagem. A introdução da sua mensagem serve para quê? Não é para contar piada e nem para contar historinha da carochinha. É para contextualizar a igreja em relação ao texto que você vai compartilhar. Exatamente. Então você contextualiza eles, passando informações importantes sobre a história do momento, sobre o próprio personagem, sobre o contexto cultural naquele momento. Exatamente. Essas ferramentas, essas informações, onde é que você obtém? Você tem uma Bíblia comentada, ela tem muita coisa ali. Você tem um comentário bíblico, pronto, é o momento de você usar o comentário. Você primeiro estudou Bíblia Sagrada, concordância. Aí você vai pegar o comentário para quê? Para ter essas informações que são fora da Bíblia. Aí qual é a sua postura na hora de compartilhar essas informações? Essa informação eu peguei em Flávio José. Essa informação eu peguei no comentário bíblico de Norman Champlin. Essa informação eu peguei no comentário bíblico de F.F. Bruce. Você tem que ser honesto com relação às fontes. Você não pode passar uma informação como se fosse bíblica, sendo que ela, muitas das vezes, não saiu da Bíblia, saiu de um comentarista. Ou não, isso aqui é da cultura judaica. Eu tenho lá um comentário cultural, enciclopédia da cultura judaica, por exemplo. Essa informação é da cultura judaica. Teve um pregador, inclusive teve lá esses dias, pregou bem, a mensagem muito boa. Só que quando ele pregou sobre José, quando ele estava pregando, ele mencionou a história de José. Ele falou, e José foi lançado num poço, e ele foi picado por uma cobra
e por um escorpião. Onde está escrito? Então José, quando foi até seus irmãos, os irmãos pegaram ele e lançaram ele uma cisterna seca, exatamente. Aí ele falou, olha, não quebrou nenhum dos seus ossos, e além disso ele foi mordido por uma cobra e por um escorpião, mas não morreu. Não fala. De onde veio essa informação? Essa informação é alguma história, é alguma lenda contada dentro da cultura judaica e que ele lançou no meio como se fosse informação bíblica. Ele misturou como se fosse informação bíblica. Talvez ele tenha cometido uma falha só. Talvez não tenha sido intencional. Ele deveria ter citado, olha, segundo os rabinos, segundo os comentaristas judaicos, aconteceu isso e isso. Mas ele esqueceu de pontuar que essa fonte não é bíblica. É imprescindível fazer isso, porque revelada com autoridade, inerrante e inspirada é a Bíblia. A Bíblia é sagrada. É o texto que nós temos que adotar para a nossa regra de fé e prática, tá certo? É a Sagrada Escritura. Aquilo que é comentário, nós podemos ou não aceitar. Eu posso ou não aceitar uma informação de Flávio Josefo. Eu não sou obrigado a concordar com Flávio Josefo. A pessoa passa uma informação sobre ele, inclusive ele é muito interessante para você ilustrar os contextos da época, mas eu posso dizer, eu não acredito em Flávio Josefo. Eu acho que ele inventou isso aí. Eu acho que isso aí ele é um ponto de vista dele, que eu não concordo. Eu posso até rejeitar a informação de Flávio Josefo, mas a Sagrada Escritura é inspirada por Deus, é teopneustos, foi soprada, foi divinamente inspirada. Então por isso que eu tenho que colocar muito bem claro onde estão as divisões de informação externa e informações da Sagrada Escritura. Muito bem. Então, uma vez que a gente fez esses métodos de estudo, conforme eu já analisei com vocês, tem coisas que é melhor você não falar, porque mesmo que pareça que vai acrescentar, mas vai trazer às vezes mais confusão. Às vezes, se você ficar no simples, é o melhor. Sagrada Escritura, a explicação da Sagrada Escritura, pegar um texto, fazer conexão com outro texto e pregar em cima disso. Com isso você não erra, meu irmão. Você quer colocar outras ilustrações? Faça, mas com muito cuidado, né? Com muita responsabilidade. Então é necessário ter essa responsabilidade, tá? Então a gente fez as análises. A gente chega aqui agora, método histórico crítico. Além de método histórico crítico, existe outro método, que é o método adotado pela nossa igreja, que é o método histórico gramatical, tá? Então tem o método histórico gramatical e tem o método histórico crítico. Como é que nasce o método histórico crítico? Ele já falou um pouco pra gente aqui. O método histórico crítico é o resultado de um processo histórico. Que processo histórico é esse? Veja, durante um tempo, primeiro a gente sabe, né, que houve um grande período da história, pelo menos, vamos colocar aí 1000 anos de história, chamada Idade Média, né, hoje, que alguns pejorativamente chamam de Idade das Trevas, na qual a Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela dominou o quadro, tá certo, do conhecimento, né, da sua época. Então você tem um período em que eles de fato tinham uma hegemonia, tinham um domínio, tá, sobre o quadro do conhecimento da época. Inclusive a teologia era a mestra das ciências, tá? Então as universidades, esse ambiente acadêmico era muito permeado, muito dominado. A igreja inclusive estipulava o que poderia circular ou não como conhecimento. Havia o chamado índex, né, que limitava os livros que podiam circular. Quem fosse pego com algo considerado herético poderia ser morto na fogueira, né, poderia ser sofrer penalidades da igreja. Então houve esse período. Esse período foi um período de certo modo longo na história. Então durante muito período a igreja exercia poder, limitava, tá certo? Inclusive a Bíblia Sagrada não podia ser traduzida, era proibida a tradução da Bíblia Sagrada, ela só poderia existir em latim, as missas eram rezadas em latim. Então havia uma limitação sobre o acesso à informação. A informação estava meio que na mão só de especialistas, né, dos grandes acadêmicos das universidades, tá? Passado um tempo, isso começou a sofrer certos ataques, começou a sofrer tentativa de mudança, tá? Até chegar na época da Reforma, mas um pouco antes da Reforma ainda, a Reforma de 1519, um pouco antes disso, começam a surgir movimentos chamados humanistas, tá?
primeiro surgem os movimentos renascentistas. O que os renascentistas querem? Eles querem trazer de volta a cultura greco-romana. Então eles querem não mais fazer as leituras a partir da cosmovisão da igreja cristã, tá certo? Do cristianismo. Eles querem ter contato direto com os autores clássicos, tá? Com Platão, com Aristóteles, tá? Com Sócrates, com os autores antigos, tá? E aí, a partir de certas fontes, por exemplo, a Igreja Católica detinha muitos desses livros nos seus mosteiros, onde eles faziam cópias, só que eles controlavam muito quem poderia ter acesso a esses conteúdos, né, essa informação. Então somente grandes catedráticos tinham acesso a isso. Mas o que acontece? Quando surge o islamismo, tá? O islamismo surge, se propaga e cresce. Depois de um tempo que muitos países islâmicos começaram a ficar fortes, muitos estudiosos começaram a ter contato com esses livros por meio de fonte islâmica. Então os muçulmanos, os islâmicos, também tinham suas grandes universidades. E lá eles tinham mais acesso, eles facilitavam mais o acesso a esses autores. Então esses autores começam a entrar na Europa clandestinamente, por outras vias, por outras fontes. Ainda mais que o mundo islâmico dominou a Península Ibérica, que é aquela região da Europa onde fica Portugal e Espanha. Portugal e Espanha que vão ser importantes para colonizar as Américas, né? Então durante muito tempo aquelas regiões tinham a influência islâmica ali, eles estavam ali. E as universidades tinham esses conteúdos. E esses conteúdos meio que clandestinamente entravam na Europa. Então começa, eu estou falando aí de um início de um movimento de quebra da hegemonia do catolicismo romano sobre o conhecimento. Eles começam a recorrer diretamente a essas fontes antigas, é um renascimento. Então os caras eles não têm mais a cosmovisão, o ponto de vista cristão sobre as coisas. Por exemplo, quer ver um autor que é muito responsável por essa cosmovisão cristã, essa visão cristã sobre o mundo? Tomás Aquino, que escreveu a Suma Teológica. O que é a Suma Teológica? A tentativa de explicar, por meio de uma mentalidade cristã, toda a ciência da época, todo o conhecimento da época. É como uma enciclopédia. Uma enciclopédia a partir de um cara que tem uma visão cristã sobre o mundo. Então você tem as sumas, as grandes sumas teológicas, tá? Então olha, você tem essas pelo lado da igreja, você tem as grandes sumas teológicas. Pelo lado apartado da igreja, liberal, vamos dizer assim, você tem esses caras que estão promovendo o renascimento, ou seja, traz os autores clássicos de volta, não quer saber da maneira como a igreja vê as coisas, quer ser independente dela. Então começa esse movimento, renascimento, aí depois começa o movimento humanista. O que é o movimento humanista? Não é mais a Sagrada Escritura que determina a verdade, não é mais a igreja que determina a verdade. A verdade é determinada pelo próprio homem. O homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são, das que não são para as que não são. O que é verdade é o que interessa ao homem, o que é verdade é o que o homem entende, é o que o homem compreende acerca da verdade. Então você tem o homem no centro, tá? Uma ideia antropocêntrica. Então você tem o renascimento, a busca dos clássicos, o humanismo, a centralização do homem agora, o racionalismo. Agora não é só a questão do homem estar no centro da ação, mas a questão de que a razão humana é a única que pode estipular o que é verdadeiro e o que é falso. A razão humana. Diga para mim, se a razão humana determina o que é verdadeiro e o que é falso, o que a gente faz com o sobrenatural? Como é que a razão humana vai investigar o sobrenatural? Tá? E aí começam a surgir grandes autores racionalistas construindo teorias. Por exemplo, você vai ter, eu não vou lembrar o nome dele agora, John Locke, que desenvolve a partir de uma teoria racionalista o chamado empirismo. O que é empirismo? O que é empírico? É somente aquilo que pode ser analisado, provado materialmente. Então você leva para um laboratório e você analisa. Você diz, esse copo aqui é composto de tanto de petróleo, tanto disso, tanto daquilo. Pronto, isso aqui é empírico, tá? É aquilo que eu posso analisar, né? Que eu posso... Ô, Barão, sala nova hoje, viu? Fica à vontade. Fica à vontade aí. Isso, exatamente. Isso é empírico. Então empírico é aquilo que eu posso analisar, eu posso provar. Pode sentar aqui se quiser, ó. Senta pra cá, ó. Pode ficar mais perto aqui.
Então é aquilo que eu posso analisar. Piorado, hein? Ah, então tá bom, já tá. Você já anda em consagração constante, cara. Você põe a mão, o bicho pula. Olha. Veja, então você tem essa situação do que eu estou explicando para eles aqui. A gente vai chegar em método histórico crítico. E aí, para chegar no método histórico crítico, eu estou explicando um pouquinho da origem disso. Então você teve primeiro 1000 anos de dominação da Igreja Católica, a Idade Média, tá? Que os críticos chamam de Idade das Trevas, onde ela dominava todo o quadro do conhecimento. Aí começa a surgir muitas pessoas, muitos pensadores que começam a resistir a isso, começam a querer se libertar disso, né? Ser liberais em relação a isso. Então começa o movimento de renascimento, trazer os autores antigos de volta, Platão, Sócrates, Aristóteles, por exemplo, fazer a leitura direta neles, não através da Igreja Católica, tá? Então começa o renascimento, depois do renascimento começa o humanismo, ou seja, o que interessa é o que o homem entende por verdade, e não aquilo que a Bíblia diz, ou que a Igreja diz. Então o renascimento, o humanismo, o racionalismo, que é aí onde entra a questão da razão humana. Aquilo que a razão humana aprende como verdadeiro é verdadeiro, aquilo que ela não aprende é falso, ou é metafísico, ou é lendário, ou é mítico. Exatamente. Ah, muito bom. Aí eu entro no conceito de empírico, somente aquilo que pode ser provado laboratorialmente, explicado, escrutinado. Pronto, aí você está no empírico. O próximo passo, tá? É renascimento, humanismo, racionalismo. O próximo passo é o iluminismo. O que é o iluminismo, tá? Os iluminados, e aí alguns chamam de iluminados, né? Mas o iluminismo são mentes que eles não somente se apartaram da igreja, se divorciaram da igreja, porque muitos desses autores, eu vou dizer para vocês, não é que eles queriam atacar a igreja, não é que eles queriam atacar a Bíblia, não é que eles queriam negar a Deus. Muitos deles se tornaram deístas. O que é um deísta? É um filósofo que ele não nega a Deus. Ele não diz que Deus não existe, ele não é um ateu. Ele diz: Deus existe, Deus criou as coisas de fato, só que Deus não governa o universo hoje. A maçonaria hoje, de certa forma é um grande representante desse deísmo. Então Deus está no lugar dele, no trono dele, ele pôs em funcionamento o universo, é um relógio. Ele deu corda. A partir de que ele deu corda, o universo vai funcionando. E ele, quando quiser, ele vai pôr um fim em tudo. Mas ele não fica interferindo. É isso que o deísta crê, que Deus criou as coisas e deixou elas correr, e não interfere nelas. Então você tem que viver como se Deus não existisse, mesmo sabendo que ele existe. Então isso é um deísta. Muitos desses pensadores tornaram-se deístas. Alguns não, alguns permaneceram com uma fé sólida, como Blaise Pascal. Blaise Pascal era um grande matemático, era um grande inventor, era um grande filósofo, e ele tinha uma fé viva em Deus. Ele cria que Deus era um ser pessoal e presente. Então Blaise Pascal era extraordinário, tá certo? Mas muitos desses tinham esse tipo de conceito em relação a Deus, que Deus existe, Deus é o sumo bem, tá certo? É aquele que é o referencial da moralidade. O referencial da moralidade é: um dia vai haver juízo final. Se um dia vai haver juízo final, então você tem que limitar suas ações. Então essa que era a questão. Kant, por exemplo, Kant tinha essa visão, né, do imperativo categórico que ele coloca, né? Então você tem esses caras que começam essa conceituação. Mas, como eu falei para vocês, o próximo passo é o iluminismo. O que é o iluminismo? É o cara que ele entende que ele é a luz para a humanidade, tá certo? O seu conhecimento, a sua filosofia, as suas verdades são a luz condutora da humanidade. Não a Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? E depois que a reforma rompeu com a Igreja Católica, não as igrejas reformadas, né? E muito menos a Bíblia, tá certo? E nem Deus, porque muitos deles são